Pena as pessoas que estão lá fora que... ótimo. Vamos então dar início à nossa conversa com o professor Dr. Bagão Félix. Tem alguns pormenores na vida do nosso professor de hoje, tem alguns pormenores que são extremamente interessantes. Nasceu no pós-guerra, 48. Fez um secundário, e isso importa-vos, impecável. Não vos vou dizer as notas porque não vos gosto de ver envergonhados. Mas, sobretudo, há um aspecto a realçar que tem a ver com algo que vai para lá das classificações. Ganhou o prémio de aluno com melhor caráter, certo? Precisamente no equivalente àquilo que seria agora o 11º ano. Antes de ir para Lisboa, onde depois se licenciou em Economia. Penso que todos sabem que foi secretário de Estado, várias vezes, 15º, Governo Constitucional. Não, no 6º com Sá Carneiro. O primeiro foi no 6º. Primeiro foi com o 6º. Então, no 15º foi... Foi com Cavaco Silva. Com Cavaco Silva, exatamente. Foi Ministro das Finanças, foi Ministro da Segurança Social e do Trabalho. É uma pessoa comprometida com a vida no sentido social, faz parte de múltiplas organizações, uma parte significativa delas ligadas à Igreja. É, portanto, um crente, com dúvidas, como dizíamos há bocadinho, cheio de dúvidas, mas é um crente. E não vou estender mais, porque infelizmente só vamos poder ter 1 hora. Não os habituais 90 minutos, mas só vamos poder ter 1 hora, porque ainda bem, não é? Tem que regressar para as... Ainda bem para os alunos. Sim, ainda bem para eles. Não. Doutor, faça favor. Muito obrigado. Então, já ainda não é meio-dia. Bom dia a todos. Eu queria agradecer à escola, da pessoa do Presidente do Conselho Executivo, ou da Comissão Executiva, não sei. Diretor. Diretor, é? Mesmo. Diretor, pois. Diretor. Agora as terminologias já não são do meu tempo, e ao professor Francisco Lopes. E começo, permitam-me que comece por saudar-vos a todos, naturalmente, e desejar-vos as maiores felicidades aqui para a frente. E começo por dizer porque é que estou cá. Isto, aliás, é a vida, é assim, não é? Estou cá porque nos encontramos num hospital, numa clínica. Eu, junto do meu pai, que acabou por falecer, junto da sua irmã, não foi? Foi. Exato. E vejam bem, eu estou cá porque nos encontramos no hospital. E encontramos-nos na qualidade de pessoas. E era por aí que eu gostaria de começar esta nossa conversa. Nós estamos cá no mundo, porque felizmente os nossos pais nos deram o maior presente, que é a vida. E estamos cá no mundo segundo várias perspectivas. A mais simples, a mais biológica, a mais básica, é que somos todos indivíduos. Não é? O que é que significa ser indivíduo? Significa que somos irrepetíveis. Nenhum de nós é igual ao outro. Por isso basta a impressão digital para nos diferenciar. Somos irrepetíveis. Temos o código genético próprio, temos nome distinto dos outros, ainda que possam ser iguais às vezes. Mas isso é uma noção fundamentalmente biológica, porque a árvore que está aqui ao lado também é um indivíduo. Ou uma mosca que eventualmente, não estou a ver nenhuma na sala, mas que aqui estivesse, também é um indivíduo como nós. Ou seja, seres, animais ou vegetais irrepetíveis. Bem, então temos que subir, porque não foi nessa qualidade que nos encontramos. A qualidade seguinte é sermos cidadãos e cidadãs. Cidadãos e cidadãos quer dizer que somos homens e mulheres da cidade, da polis. E é por isso que temos um cartão de cidadão, que deve se chamar bilhete de identidade. Esse cartão de cidadão significa que somos portadores de direitos e de deveres, expressos na lei. Somos homens e mulheres da cidade. É importante cidadão, porque era uma expressão que não se usava há séculos atrás. Na altura,
Havia pessoas que eram escravos, havia pessoas que eram súbditos. Hoje somos cidadãos. Já é muito importante. Mas também não foi nessa qualidade que nos encontramos. Porque eu não pedi ao professor, se ele mostrava o cartão de cidadão, nem ele me pediu a mim. E até pudemos falar sem saber o nome um do outro. Provavelmente sabia o meu, mas eu ainda não sabia o seu, na altura. Nem a filiação, nem nada disso. Que é aquilo que vem no cartão de cidadão. Mas o fundamental de nós não está no cartão de cidadão. O cartão de cidadão tem apenas o nome, a filiação, agora tem muitas coisas, não é? O nome, a filiação, se é casado, se não é, agora já nem sei se tem isso. Tem enfim, aspectos quase biográficos da nossa vida no sentido mais estrito. E chegamos à terceira característica e à terceira qualidade que essa aqui nos une. É sermos todos pessoas. Há quem diga pessoas humanas, não é preciso ser humanas, é um eufemismo. Somos pessoas. Eufemismo não, é um pleonasmo. Somos pessoas. Ou seja, temos coração, temos alma, temos espírito, temos sensibilidade, temos vontade, temos percepção, aquilo que nenhum animal tem. Somos seres racionais. E é isso que não está no bilhete de identidade. E é por isso que somos todos diferentes. E é nesse aspecto que nós temos que ver a primazia e a dignidade e a centralidade da pessoa. É nesse domínio. E foi justamente nessa perspectiva que eu e o vosso professor, Francisco Lopes, nos encontramos como pessoas. Estávamos ali em nome de coisas que têm a ver com a nossa vontade, a nossa sensibilidade, em nome de ser irmão, em nome de ser filho, em nome daquilo que não vem no bilhete de identidade. E era nessa perspectiva que eu gostaria também de estar aqui convosco. E deixem-me dizer-vos que, nessa perspectiva, se estiver a ser amassador, digam que eu falo do Benfica a seguir, não tem problema. Esqueceu-se, aliás, de dizer que eu fui vice-presidente da Assembleia Geral do Benfica, não que é talvez o aspecto curricularmente mais importante que eu tenho. Estava com medo de um levantamento. E já agora, a propósito de ser ministro, eu fui ministro da Segurança Social e do Trabalho, que de facto faz parte do currículo. Mas eu tenho um colega meu que também foi ministro das Finanças como eu, que diz que ser ministro das Finanças não é currículo, é cadastro. Bem, dizia eu que, a propósito de sermos pessoas, era uma primeira nota para jovens que aqui estão, não é? Como todos vós, gostaria de chamar a atenção para o seguinte ponto. Normalmente, para a questão ética, para a questão dos valores, para a questão dos princípios. Não é moral. Moral é uma coisa, ética é outra. A ética é a expressão prática, a praxis da moral. Eu, por exemplo, sou católico, adotei a moral católica, mas na ética significa que eu tenho que me relacionar com o outro e não posso impor ao outro a moral católica, como o outro não me pode impor a moral dele, que pode ser diferente da minha. Portanto, a ética é a parte pragmática, prática, praxis da moral, no seu sentido mais vasto. Robinson Crusoe, na sua ilha, quando estava sozinho, não precisava da ética, porque ele não se relacionava com ninguém, apenas precisava da moral. Quando nós nos relacionamos com os outros, por acaso, nessa altura já havia ética, não havia a ética ambiental, relacionar-se com aspectos do oceano e das aves, mas enfim, quando nos relacionamos com outros, precisamos da ética. E há quem diga, mal, que já certamente ouviram, não é, dizer pessoas, eu sou absolutamente escrupuloso do ponto de vista ético, sou irrepreensível, porque eu cumpro toda a lei. Atenção, isso é uma coisa muito perigosa. Eu vou-vos já explicar porquê, não é? Aliás, os fariseus, para quem sabe um pouco da história da religião, não é? Os fariseus eram os que respeitavam completamente a lei, mas eram muitas vezes uns vil legalistas. Por isso às vezes se diz, tem um comportamento farisaico. O que é que eu quero dizer com isto? É que a lei é um elemento importante do nosso comportamento. A lei, isto é o enquadramento jurídico, as leis todas que nós vivemos, desde conduzir, a trabalhar, na nossa casa, tudo, são elementos importantes. Mas os aspectos fundamentais da ética não estão na lei. Nem podem estar, não é? Não há nenhuma lei que me obrigue, não há nenhuma lei que proíba a ganância. A ideia da ganância. Não há nenhuma lei que proíba a deslealdade para com um colega. Há alguma lei que diga a menina não pode ser desleal em relação ao seu colega? Não há. Nem nunca haverá. A maior parte das leis não proíbe a mentira, não é?
A maior parte das leis não proíbe o ódio. Eu posso odiar outra pessoa, não há nenhuma lei que diga é proibido ter ódio em relação a outras pessoas. Assim como não há nenhuma lei que me obrigue a ser solidário. Não há nenhuma lei que me obrigue a ser leal, a ser amigo, a ser altruísta. Ou seja, os elementos fundamentais nossos como pessoas não estão na lei. A lei é apenas o patamar inferior da ética. Certo? Temos que cumprir a lei. E cumprir a lei normalmente é bom. Mas aquilo que verdadeiramente nos diferencia são as questões éticas que não podem, naturalmente, pela sua própria expressão natural, estar vertidas em qualquer ordenamento jurídico. Por isso, não sei se já alguma vez ouviram falar certamente de Gandhi, não é? Que foi um grande cidadão do século XX. E ele, uma vez, ele morreu em 47, se a memória não me falha, em 1947, um ano antes de ele nascer, e já nessa década ele um dia disse, ou enunciou, aquilo que ele chamou os 7 pecados sociais. Os 7 pecados sociais. Então, os 7 pecados sociais eram política sem princípios. Antes de enunciar os pecados sociais, deixa-me dizer uma coisa. Isto foi dito em 1940 e poucos, e o dramático, não direi dramático, é talvez excessivo, mas o impressivo é que estes ditos 7 pecados sociais que eu agora vou enunciar de Mahatma Gandhi estão hoje, na minha opinião, certamente discutível, estão hoje muito mais na ordem do dia do que há 80 anos. Política sem princípios. Precisamos de exemplos? Urbi et orbi, isto é, aqui no mundo? Não. Riqueza sem trabalho. Comércio sem moral. Educação sem caráter. Educação sem caráter. Ciência sem humanidade. E depois duas que são num plano um pouco diferente, que é prazer sem consciência. Porque o prazer faz parte da nossa forma de sermos pessoas. Todos devemos buscar o prazer, não só numa perspectiva utilitarista, mas numa perspectiva filosófica de alcançar a felicidade. O que ele condenava era o prazer sem consciência. E, finalmente, religião sem sacrifício, não é? Porque há muita gente hoje que acha que ser religioso, desde que não tenha nenhum sacrifício, os chamados religiosos descafeinados, não é? Portanto, não custa nada, é só aquelas pessoas que têm uma contabilidade com Deus, não é? Quando estão aflitas, pedem a Deus se acreditam nele. Quando não estão aflitas, estão bem. Ignoram pura e simplesmente a transcendência, para aqueles que, obviamente, acreditam. Bem, e outro ponto que eu gostaria de vos falar, a ética baseia-se em valores, em princípios fundamentais, mas atenção, a ética hoje está muito encoberta, muito dissimulada por aquilo a que nós chamamos hoje em dia a linguagem politicamente correta, ou, se quisermos, uma linguagem mais lexical, perspectiva de eufemismos. Não é? Hoje os alunos já não chumbam, ficam retidos, não é? Que é uma coisa mais simpática. Não é? Hoje as pessoas não dizem aborto, dizem IVG, que é um acrónimo. É mais simpático. Não é? Se eu chegar à aldeia, no Alentejo, onde vou passar normalmente os fins de semana, e disser que aquela rapariga fez um desmancho, chega à cara das pessoas. Se disser aborto, também. Agora, se eu disser ao aldeão, teve um IVG, ou fez um IVG, interrupção voluntária da gravidez. Aliás, a expressão é interessantíssima, porque interrupção voluntária da gravidez não é nenhuma interrupção. Uma interrupção é quando nós interrompemos para continuar mais tarde. Quer dizer, é uma coisa um bocado estranha, não é? Ou agora, por exemplo, está tudo na moda, não é? Eutanásia é uma palavra feia, não é? Quer dizer, chata. Agora, se eu disser morte clinicamente assistida, dá um ar mais musical. Posso vir o Bach, ou Mozart, ou Beethoven, ou qualquer coisa.
Hoje os alunos já não copiam, fazem copy and paste. É uma coisa mais interessante. Agora vou dizer algumas de economistas. Os economistas, quando a economia não cresce, dizem teve crescimento zero. Tudo bem. Hoje já não há nenhum empresário que despeça, que faça despedimentos. Não. A minha empresa foi sujeita a uma reestruturação. Ou a um downsizing, se utilizar uma palavra inglesa. Hoje, quando nós vemos, infelizmente, a banalização do mal todos os dias, e a banalização é um dos grandes problemas, a banalização e a indiferença são os dois grandes problemas da sociedade, na minha opinião, mas hoje, quando vemos todos esses dias, esses bombardeamentos, não é? Morrem civis, morrem crianças, morrem mulheres, aparece sempre um tecnocrata da guerra a dizer, infelizmente, este bombardeamento teve efeitos colaterais. Quer dizer... Hoje há pessoas, conflitos de interesses, não dizem conflitos de interesses, dizem, houve sinergias, que é uma maneira interessantíssima. Já repararam que, por exemplo, no Parlamento, os deputados não dizem o senhor é mentiroso, não, o senhor disse uma inverdade. Quer dizer, que é uma coisa curiosa. Qualquer dia a verdade é uma mentira, não sei. Há outra coisa curiosa, não é, que é hoje uma mãe solteira é uma família monoparental, tudo bem, quer dizer, uma criança, no meu tempo uma criança irrequieta, está sempre a mexer-se, agora é disfuncionalmente hiperativa, pronto, tudo bem, mas quer dizer, até há tempos me brincaram comigo, qualquer dia um anão é um cidadão verticalmente desfavorecido. Um drogado é um toxicodependente. Uma sala de chuto é uma sala de injeção assistida. Pronto, está bem, injeção é tem vocês às vezes com os vossos professores, ou eu com os meus alunos, ou ao contrário. Não é? Como veem, está cheio de... Uma coisa curiosa, por exemplo, hoje não podemos dizer uma pessoa que é normal, não é? Aquela pessoa é cega. Não vê, coitada, é cega. Não, temos que dizer invisual. Mas o invisual não é aquele que não vê, é aquele que não é visto. Eu é que sou invisual se vocês não me virem. Não é? Quer dizer, qualquer dia o surdo é o inauditivo. Não, isto é só para... Estou a brincar com isto tudo apenas para mostrar que os americanos chamam isto de mudez moral. Moral muteness. Quer dizer, hoje a própria estrutura da linguagem conduz-nos a diminuir a importância dos valores éticos. É por isso que eu brinquei com isto tudo. E isso muitas vezes gera situações de banalização e de indiferença. Não é? De tal modo que hoje em dia se está a tentar criar nas sociedades os atos eticamente só podem ser bons ou maus. Não há meio termo. Mas agora anda-se a criar uma espécie de uma amiba dos atos indiferentes, que não são bons nem maus. Qualquer nosso ato, não é? Qualquer nosso ato, não atirar o papel para o chão, em casa, todos os sítios. Os nossos atos têm todos uma medida ética, não é? Agora, atenção, a ética não é a ética da quantidade. A ética não se mede por quantidade. Quer dizer, uma pessoa não é... Uma coisa que se ouve muito hoje em dia é dizer que uma pessoa, a pessoa é decente ou é indecente. Não, diz é pouco decente ou é muito decente. Não há pouco e muito. A pessoa é decente ou é indecente. O que é isso de ser muito decente ou pouco decente? O que é isso de ser pouco honesto? É mais ou menos honesto. Mais ou menos honesto. Uma pessoa não pode ser honesta com 1 milhão de euros e desonesta com 1 cêntimo. Estas questões não se medem. Estas questões não se medem, não é? E outra questão que eu me chamo a atenção é para a ética adversativa. Que é, sim, eu devia fazer assim, mas nestas circunstâncias, de vez em quando, no entanto, há sempre exceções para as regras éticas, segundo hoje em dia nós verificamos, e isso nem sempre é a melhor expressão daquilo que eu considero os valores fundamentais. Por isso é que o ensino em que vocês estão é um elemento fundamental da educação, mas não esgota a educação. A educação é muito mais do que o ensino.
Eu, pessoalmente, nunca gostei de que os Ministérios da Educação se chamassem Ministérios da Educação, porque eles verdadeiramente são Ministérios do Ensino. A educação está na nossa casa, em primeiro lugar, não é? E advém da autoridade do exemplo. A única autoridade que qualquer pessoa pode ter é do exemplo. Exemplo pessoal, exemplo profissional, exemplo de pai, de filho, de irmão, exemplo de amigo, etc. Todas as outras autoridades são efêmeras, são fugazes. Há bocado estava aqui o professor a dizer que eu fui ministro. Mas está bem, isso tem interesse. Para mim foi uma carga de trabalhos. Muito bem, acabei, vim para casa e continuo a ser o mesmo. Porque tudo isso são autoridades durante períodos da nossa vida, não é? Certo? Agora, a autoridade do exemplo, a autoridade do professor, essa é diferente. A autoridade do professor. Porque é um elemento ativo, fundamental, na vossa educação. Nas vossas escolhas. O que é que vai ser o vosso futuro? Não é? E há pouco, numa conversa que estava aqui a ter com o professor, eu recordei-me de uma frase de um escritor francês chamado Gustave Thibon, que dizia, uma definição muito bela, muito poética de liberdade, não é? Ele dizia, ser livre é depender do que se gosta. Portanto, nunca se esqueçam desta frase quando escolherem as vossas carreiras futuras, não é? Tentem depender o mais possível daquilo de que gostam. A pior coisa que pode suceder na vida é dependermos daquilo ou daqueles de quem não gostamos. Esse é um grande exercício da liberdade. A nossa liberdade interior, não é a liberdade apenas no sentido político, no sentido de cidadania. É a liberdade nossa, interior, profunda, radical, entranhada na alma, percebe? E por isso gostaria de vos chamar também a atenção para algumas regras que... Vamos lá ver. Todos nós aprendemos muito com a vida, não é? O verdadeiro manual que não se escreve é o manual da vida. Eu hoje, com a minha idade, há coisas que eu faço diferentes quando tinha 20 anos, ou 30, ou 40. O problema dos jovens é que ainda não foram velhos. Os velhos já foram jovens. E acontece que com a idade nós nos vamos apercebendo de que a sabedoria não é saber cognoscivo ou cognitivo. A sabedoria é muito mais do que isso. Há pessoas com grande sabedoria analfabetas. E há pessoas catedráticas sem nenhuma sabedoria. A sabedoria, em primeiro lugar, é a aprendizagem através do erro e da dificuldade. Nunca tenham medo de errar. Nunca tenham medo de errar. Em Portugal há uma relação muito amarga, muito injusta com o erro. O erro faz parte da nossa natureza. Todos nós erramos. Só não erramos no facilitismo. A vida tem que ser construída através dos embates do mundo, das dificuldades, dos obstáculos constantes que temos que passar. Não é? Das pequenas coisas que, somadas ao longo da vida, são grandes coisas. Mesmo que ninguém mais dê por elas, mas nós damos. Mas hoje continua a haver uma relação muito inamistosa com a ideia do erro. Alguém dizia, que era o Bertrand Russell, que há tantos erros para cometer na vida, faça só uma coisa, tente repeti-los. Isso sim, repetir erros é não ter aprendido. Agora, erramos todos. E esta ideia, que aliás a ideia do erro está muito associada à ideia da culpa. É outro problema. Nós erramos muitas vezes e não temos culpa nenhuma. Até porque juntamos a palavra culpa a outra que é responsabilidade. Eu sou responsável pelos meus erros, não sou necessariamente culpado dos meus erros. A culpa significa dolo, significa vontade de errar, significa vontade, ou pelo menos dar algumas possibilidades para que o erro aconteça. Este é um ponto que eu chamo a atenção, que é a pedagogia do erro e a tal ideia da sabedoria. Sabedoria, o que é sabedoria? A sabedoria significa duas coisas. Em primeiro lugar, a aceitação dos nossos limites. Somos seres limitados. Não é? Somos seres limitados. Ainda bem, aliás. Em segundo lugar, a consciência das nossas imperfeições.
A pessoa mais sábia é que tem consciência mais profunda das suas limitações e das suas imperfeições. Desconfiem sempre daqueles que dizem que sabem tudo e que nunca erram e que nunca duvidam e que tudo está certo. A vossa aprendizagem é exatamente esta interação com o professor através da discussão, da dúvida, do erro, da correção do erro, em que todos aprendemos. Não é? Eu dou aulas numa universidade e aprendo com os meus alunos. E certamente os meus alunos aprenderão comigo. Há uma redistribuição de saberes diferentes. Por exemplo, eu hoje sei muito sobre os jovens porque lido com os jovens. Estou a aprender. São eles que me permitem esse benefício. Essa redistribuição de conhecimentos. E os alunos, mesmo quando não sabem nada da matéria, há uma coisa que sabe, é se o professor sabe. Às vezes isso acontece, não é? Que é o aluno pode não saber nada da matéria, mas percebe se o professor percebe o que está a dizer. É uma espécie de segunda derivada em termos matemáticos, não é? A segunda derivada, isto é uma conversa, não é? Portanto, eu estou a improvisar algumas coisas. A segunda derivada, que, por exemplo, que também se usa ao nível semântico, ao nível do significado das palavras. Não é? Virgílio Ferreira, um dos nossos grandes escritores, usava muito esse estilo literário, não é? Ele dizia, aliás, vou-vos fazer esta pergunta. Suponham que passa ali uma, para não citar aqui alguém, que podia às vezes ser menos correto, mas passa ali uma rapariga e um de vós diz, vai ali uma bonita rapariga. E o outro diz assim, vai ali uma formosa rapariga. Bem, e ficamos por aqui, porque senão... Bonita e formosa é a mesma coisa, não é? Agora eu pergunto-vos, qual delas é mais gordinha, a bonita ou a formosa? A formosa. Porquê? É o segundo significado que está por baixo do primeiro. É interessantíssimo isto, não é? A linguagem está cheia destes mistérios, destas curiosidades, e praticamente todos responderam formosa, não é? E, no entanto, formosa significa exatamente bela ou bonita também. A não ser que a formosa é mais redondinha, não é? Mais... é como a história Nós, em Portugal, temos uma maneira muito cativante na nossa língua, muito interessante, que é usar o inho, ou o ito, não é? O inho, não é? O diminutivo, não é? Olha, vai ali um rapaz magrinho, nunca dizemos magro, não é? Olha, o ceguinho, o coxinho, o coitadinho. Bem, é de tal maneira que mesmo uma moça gorda, gordinha, nós dizemos gordinha, quando ela é gorda, não é? Dizemos gordinha. E eu vou-vos contar uma história muito interessante, que a vida é feita destas coisas. Eu, na altura, era secretário de Estado justamente do Emprego e foi, portanto, em 1991, foi quando uma das vezes que o Papa, na altura, o Papa João Paulo II veio a Portugal e também foi à Madeira e aos Açores. 91, salvo erro. Creio que sim. E eu, por acaso, 2 ou 3 dias depois, tive que ir em viagem ao Funchal. E encontrei o bispo da Diocese de Funchal, por acaso no aeroporto, e conhecia-o bem, não é? E estivemos a falar um bocado. E eu, como o Papa tinha estado há 2 ou 3 dias lá, começámos a falar sobre a visita do Papa, naturalmente. E eu até perguntei ao Sr. Bispo, o Papa percebe bem português, mais ou menos e tal, mas nas reuniões como é que fala? E disse, às vezes falamos em latim, que é uma língua morta, deve estar todos a tremer, não sei, e a certa altura ele contou-me uma história muito interessante, muito cativante. Ele dizia assim, o Papa aqui, sobretudo na Madeira, diz ele, ouviu muitas vezes a palavra coitadinho. E coitadinho, o que é isso de coitadinho? O Papa a perguntar aos nossos bispos. É interessante. Porque não é coitado, é coitadinho, ou coitadinha, não é? E então lá explicaram ao Papa, e o Papa disse, sim, poverino. Poverino, que em italiano é poverino, pobrezinho, coitadinho, não é?
Mas vejam bem, são coisas muito açucaradas que a nossa expressão linguística também tem. Os brasileiros ainda têm mais do que nós, não é? Como é óbvio. Bem, mas isto veio a propósito de quê? Já não me lembro. Veio a propósito da ideia da curiosidade. Nunca percam a ideia da curiosidade, não é? Nunca percam a ideia da curiosidade. É o verdadeiro motor da nossa vida. E hoje vocês têm ao alcance coisas, instrumentos, meios que eu nunca tive. Eu recordo, entrei em 1965 na economia e acabei em 1970, eram 5 anos na altura, não é? E em 65, 66, livros estrangeiros, Nichols, não havia, não é? Havia assim um tipo que lá conseguia vir lá fora e trazia um livro estrangeiro que era quase idolatrado, não é? Um livro de Raymond Barre na altura, ou do Paul Samuelson, que eram os principais economistas na altura. A Bíblia. A Bíblia, exatamente. Fotocópias, uma fotocópia era como um fato por medida, demorava um dia, era aquelas xerocópias, com aquilo tudo, o stencil, havia químicos, havia tudo isso. Não é? Portanto, quando queríamos saber uma coisa, não sabíamos. Ou perguntávamos a alguém que soubesse. Mas vocês querem saber uma coisa qualquer? Hein? Tem excelentes dicionários, tem a internet, tem tudo isso. Quer dizer, hoje o saber está completamente democratizado. Não é? Está completamente democratizado. Isso é um alimento fundamental para a vossa curiosidade. Quando deixamos de ser curiosos, quando deixamos de ter curiosidade, no sentido humano, no sentido da pessoa, é um ponto muito preocupante. Eu tenho 67 anos e tenho colegas meus que já estão completamente reformados, mas reformados no sentido de deixar de trabalhar e só dormem e comem e contam anedotas e falam de futebol. E eu às vezes até almoço com eles, somos amigos todos, e saio às vezes do almoço frustrado, porque já não se pode ter uma conversa fora daquelas coisas mesquinhas, mais ou menos do cotidiano, não é? As pessoas deixaram de ter curiosidade e envelheceram. Envelheceram, não é fisicamente, envelheceram, estão perto da morte. Há pessoas que morrem em vida. Nunca se deixa morrer em vida, não é? A passagem é tão curta, temos que aproveitar os minutos todos, os segundos, tudo. Uma expressão que eu não gosto nada que é vou matar o tempo. Passa tempo, mata tempo, matar o tempo. Eu, o que eu queria era ressuscitar o tempo. Qual matar? Se eu tivesse, era ressuscitar imediatamente, nunca matar, não é? A vida é feita de passado, de presente e de futuro. A ideia da saudade, que é uma ideia tão portuguesa, o que é saudade? A saudade é a presença da ausência, não é? É a melhor definição de saudade. É a presença da ausência. E a saudade faz-nos bem. Vocês já repararam que quando as coisas se tornam passado, coisas que nós vivemos no passado, algumas amargas, mais aborrecidas, mais complicadas, com o tempo elas ficam mais docemente suaves, já não têm a aparência daquele dia quando era um presente. Ou seja, o tempo tem esta capacidade, não apenas de ser um juiz soberano, mas de alisar as emoções e, portanto, nos transmitir, não direi paz, mas pelo menos quietude, serenidade de espírito. Eu falei-vos da saudade, da presença da ausência. Um dos valores mais interessantes na ética é o valor da decência, não é? Que é uma palavra que está um bocadinho em desuso. Ou melhor, está em desuso para dizer que é decente. Para dizermos que somos indecentes, ninguém está em desuso. Está bem em uso. Não é? Porque nós somos muito negativistas, não é? Nós somos muito pelo lado do não. Ainda volto ao Virgílio Ferreira para dizer o seguinte: o Virgílio Ferreira dizia, o não tem tanta força na nossa língua que até o não do não é um não. Quando em matemática, menos por menos dá mais, não do não é o sim. Por exemplo, nós dizemos, eu não gosto de nada. Eu não gosto de nada deveria significar eu gosto de alguma coisa. Não é? Os franceses já não dizem bem, je n'aime que. Os ingleses dizem I didn't eat. Sim, I didn't eat anything. Não dizem nothing, etc. Todos eles dizem mas nós em português não. Quer dizer, eu não comi nada, quer dizer, comer alguma coisa, não é? Mas não é.
Mas não é. Portanto, o não do não em português é terrível. Nós estamos sempre com um não na boca. E a propósito da palavra decência, e foi por isso que eu me lembrei da questão do não, do indecente, a decência é a estética da ética. A decência é simplesmente a estética da ética. Ou seja, uma pessoa decente, uma pessoa íntegra, é uma pessoa que tem valores e que o sabe usar. Por isso a estética da relação com a ética dos valores. Não é? Porque há pessoas que são excelentes, mas, por exemplo, são incapazes de se relacionar bem com os outros. Têm bons valores, mas fazem o favor de acordar sempre mal dispostas, de andar sempre mal dispostas. Há pessoas brilhantes, mas andam sempre mal dispostas. É uma coisa que me faz impressão, não é? Acha? Acha? E, portanto, a ideia da decência é uma ideia fundamental do plano ético. Outro aspecto que eu vos quero, ainda a propósito da ideia entre ensino e vida, vivência da vida, não é? É a seguinte. Acabou a aula, não? 45 minutos. Muito obrigado, vou acabar. Obrigado. Isto é lá em cima. É lá em cima a acabar. É um excelente Isto isolamento. parece quando o Benfica marca um gol no segundo anel, logo o terceiro anel ali a bater. Não, mas eu também já não vou amassar muito mais. Deixem-me só dizer o seguinte. Nunca esqueçam que há uma parte significativa do nosso conhecimento que nós adquirimos pela via chamada cognitiva ou cognoscível, que é o saber no sentido mais estrito do termo, não é? Mas há muitas coisas na nossa vida que nós não aprendemos por essa via, aprendemos pela vida. Eu vou-vos dar um exemplo. Vamos supor que eu nunca tinha provado uma maçã na minha vida, nem a de Eva. Não tendo nunca provado uma maçã, eu vos pedia para escreverem um manual deste tipo, não é? Grande, sobre o sabor da maçã. E estaria na presença dos maiores sábios sobre a maçã, aqui nesta sala. Eu lia os livros todos, mas não chegava ao sabor da maçã, se não a tiver provado. É ou não é? Há coisas que não é por é pela vivência. E aí é que entra novamente a ética, entra a sensibilidade, entram os afetos, entra a vida. Entra a vida. E é isso que às vezes o analfabeto sabe muito mais do que o catedrático. Porque o catedrático é pelos manuais que são fundamentais, mas se nós pudermos juntar a isso a aprendizagem pela sabedoria da vida, tanto melhor. Os africanos, aliás, têm um ditado que é muito interessante. Eles dizem que quando morre um velho é como se tivesse ardido uma biblioteca. Eu até diria mais, uma biblioteca de que só existe um exemplar. Porque cada um de nós é diferente dos outros. Não é? E já agora, querem saber o melhor critério para saber quando é que já se está a ir para... Não é para a cova, não é? É para ir para a terceira, quer dizer, para a terceira idade, não é? Há um critério que foi uma vez descrito por um cómico americano, um ator, Bob Hope, que dizia o seguinte: olha, você já está mais ou menos velho quando no dia do seu aniversário o bolo que lhe fazem, com velas, uma a uma, não é? Quando nesse bolo o custo das velas é superior ao custo do bolo. Essa é a razão porque agora só me põem duas. Que é para jogar que eu ainda sou relativamente novo, que já não é o caso. Havia um Peter Ustinov, e não só, que dizia que de antes nós tínhamos muitas perguntas para as quais ainda não tínhamos encontrado resposta. Agora temos muitas respostas para as quais ainda não encontramos perguntas. Demasiadas. Como? Demasiadas mesmo. Demasiadas mesmo. E esta é outra questão, não é? O conhecimento não é só porquê, não é só o como, é o porquê e o para quê. Tudo isso, não é? E de facto hoje nós precisamos mais de perguntas do que de respostas. Eu gosto mais do questionamento do que da certeza.
Ou como alguns dizem em pleonasmo, certeza absoluta, como se a certeza não fosse absoluta, não? Ou encarar de frente, também, não é? Ou um elo de ligação, não é? Estamos a falar de eufemismos. Ou dividir em duas metades iguais. Ou que é que há de ser mais eufemismos, deixa cá ver. Desculpa, pleonasmo, obviamente, repetições, pleonasmo, redundâncias, não é? Compareci pessoalmente. Muito obrigado, muito obrigado. Há dias atrás, uma vez eu repetia muitas vezes, todos nós repetimos, eu por acaso já não repito, mas durante muitos anos repeti, há anos atrás fiz isto. E uma vez perguntaram-me, há anos atrás, mas atrás não tem só um anos. Portanto, nunca se esqueçam disto, ou é há anos, mais nada, ou anos atrás, sem o A. Anos atrás ou há anos. Agora, há anos atrás, pois se há anos foi atrás, não é? Bem, já agora, a propósito de figuras literárias, eu gosto muito de outra figura literária, que são os oxímoros, que é uma palavra um bocadinho esquisita. Os paradoxos, não é? De linguagem, os oxímoros, que de algum modo foram criados em Portugal, melhor, foram sobretudo estimados por Luís de Vaz de Camões e depois também por Pessoa, não é? Que é duas palavras contraditórias, mas que se juntam bem, não é? Um ruído ensurdecedor, por exemplo, não é? Um branco sujo, uma lúcida loucura, um contentamento descontente. E há uma que agora se usa muito, que é olha, então, Deus, um beijinho grande. Então, se é beijinho, não é grande, é pequenino, não é? Quer dizer, uma beijoca. Ninguém diz uma beijoca pequenina, mas um beijinho grande, já toda a gente diz, não é? Enfim, isto é para não achar isto muito chato, não é? Bem, eu agora queria só terminar com 2 ou 3 notas finais, está bem? Uma é sobre a ideia de justiça. A ideia de justiça é uma das ideias mais nobres no universo, no mundo, mas também é das ideias mais difíceis de alcançar. Eu não vos vou aqui amassar com a diferença entre justiça e equidade. Equidade é tratar igualmente o que é igual e diferentemente o que é desigual, não é? A ideia de justiça é uma utopia, no mais belo sentido da expressão. E eu agora vou-vos citar aqui, é um livro, aliás, muito difícil, de um prémio Nobel da Amartya Sen, A Ideia de Justiça. O prémio Nobel em 98, ele neste momento é professor de Filosofia e de Economia na Universidade de Harvard, apesar de já ter alguma idade. E ele diz o seguinte, eu vou ler só, se me permite. No âmago do particular problema relativo à hipótese de uma solução imparcial única, que nos indica a sociedade perfeitamente justa, encontramos a possível sustentabilidade de razões de justiça plurais e concorrentes, tendo todas elas bons títulos de imparcialidade, sem embargo de divergirem entre elas e de entre elas se rivalizarem. Para ver bem, agora vai dar o exemplo, para ver bem como é que isto é simultaneamente poliédrico, complexo, fascinante. Isto é que faz o fascínio da vida, é queremos alcançar e não conseguimos, mas lutamos por alcançar as coisas. Então o exemplo que ele dá é o seguinte. Permitam-me ilustrar este problema com um exemplo. Nele, o leitor terá de decidir, o leitor, portanto, agora somos todos nós aqui, não é? Terá de decidir qual de entre 3 crianças, a Ana, o Bernardo e a Carla, deverá ficar com uma flauta sobre a qual os vemos a discutir. A Ana reivindica a flauta com o fundamento no facto de ser ela a única dos 3 que a sabe tocar, o que os outros não negam. Os outros não sabem tocar flauta. E de que seria muito injusto que se negasse a flauta à única pessoa que, de facto, consegue tocar a flauta. Isto é a única que pode dar utilidade à flauta. Se tudo o que o leitor sabe se resumisse a isto, então a tese favorável a que se desse a flauta à Ana, à primeira criança, seria muito forte. Concordam, não é? Bem, mas há outro cenário alternativo. Já que Bernardo não se deixou ficar. Agora é a sua vez de falar. E para fazer valer a sua pretensão sobre a flauta, lembra que dos 3, ele é o único a ser tão pobre que não tem quaisquer brinquedos. A flauta seria, pois, algo com que pudesse brincar,
E os outros dois concordam que são mais ricos e mais bem fornecidos no que toca a diversões e a brinquedos. Acaso o leitor se limitasse a ouvir o Bernardo e não tivesse ouvido nenhum dos outros, a tese favorável a que se lhe desse a flauta seria realmente muito forte. Seja ainda o outro e o terceiro cenário alternativo. Já ouvimos a Ana e o Bernardo, agora é a vez da Carla falar, e ela lembra-nos que esteve a trabalhar com grande afinco durante vários meses para conseguir construir a flauta com o trabalho das suas próprias mãos. Coisa, aliás, que é confirmada pelos outros. Foi ela que fez a flauta. E no preciso momento em que ela tinha conseguido acabar o seu trabalho, nesse preciso instante, queixa-se ela, vêm estes propriadores e tentam arrancar uma flauta das mãos. Como a declaração da Carla fosse a única que o leitor tivesse tido a ocasião de ouvir, então bem poderia estar inclinado a dar-lhe a flauta, assentindo na sua pretensão muito compreensível de vir reivindicar algo que ela própria fez. Depois de ter ouvido os três e os seus diferentes raciocínios, o leitor tem agora em mãos uma difícil decisão. É a nossa vida. Um exemplo tão simples para mostrar como é a nossa vida. Eu deixo-vos aqui, se me permitem, só pela idade, é só por isso, um conselho. Nunca julguem as situações sem perceber o contexto. Nunca julguem as situações sem perceber o contexto, está bem? Nós ajuizamos muito rapidamente sobre outros, sobretudo quando é para dizer mal. E quantas vezes nos enganamos? Pessoas que achávamos mal e são bem. Pessoas que achávamos bem estão mal. Pronto. O mundo é muito complexo. Tudo isto é muito complexo. Eu vou-vos contar uma história que se passou comigo. Olha, justamente quando era Ministro da Segurança Social, nós até junho de cada ano temos que fazer o projeto de orçamento para o ano seguinte, não é? E eu, em junho de 2004, era Ministro da Segurança Social, fiz o projeto do orçamento, entreguei-o à Ministra das Finanças, que era a doutora Manuela Ferreira Leite, até finais de junho. Nessa altura eu estava completamente longe de, passado um mês, ser eu o Ministro das Finanças. Primeiro porque eu não sabia que o Durão Barroso ia para a Europa, muito menos que me convidavam para Ministro das Finanças, e terceiro que eu cometi a loucura de ter aceitado, etc, etc. Enfim, tudo isso. Mas o que é certo é que fui. E obviamente o Ministro das Finanças, logo na altura, tive que continuar o trabalho e comecei a chamar cada um dos meus colegas, um a um, que é o Ministro das Finanças, no fundo é que manda no governo, não é? Praticamente, do ponto de vista financeiro, e não só. E chamaram a um para discutir os orçamentos. E chegou lá o meu colega da Segurança Social, que era o doutor Negrão, Fernando Negrão, e levou-me o orçamento e começámos a discutir. E eu dei cabo do orçamento dele. Dei cabo do orçamento. Oh, meu caro amigo, pá, disse sei eu, pá, você com este truque, você quer passar esta verba para colar, não sei mais o que é, pá, tal. E tirámos assim um quarto de hora, 20 minutos, e passado aí 20 minutos ele disse-me assim, colega, desculpe lá uma coisa que lhe diga, é que este orçamento foi exatamente o que o senhor entregou à sua colega das Finanças. É? Eu dei uma gargalhada, claro, dei uma gargalhada e percebi que grande lição eu tive nesse dia. Depois rimos bastante e tal, mas que grande lição eu tive nesse dia. Bastou eu ter mudado de contexto, isto é, analisar a mesma questão sob um prisma diferente, para já não ter a mesma opinião. E, no entanto, estava a ser honesto na primeira vez, intelectualmente falando, e honesto a segunda vez. Certo? Que grande lição. Foi das maiores lições que eu alguma vez tive na minha vida. Eu vou terminar e gostava de vos deixar aqui uma ou duas notas finais, que são as seguintes. Olha, o mais difícil de alcançar é o simples. Nunca esqueçam isto. O mais difícil de alcançar é o simples. O mais possível de alcançar é o que mais impossível parece. O mais possível de alcançar é o que mais impossível parece. O maior alimento do direito é o dever. Hoje as sociedades são muito orientadas para só terem direitos. Não há direitos sem deveres, nem deveres sem direitos. São irmãos siameses. Estão juntos para toda a vida. Mal é quando uma sociedade só pensa em direitos e não atenta ao seu simétrico que é o dever. Porque quando eu estou a exercer um direito, alguém está a fazer um dever. E vice-versa. Esse é um ponto fundamental, que às vezes esquecemos. Por isso até se deve dizer direito e dever. Agora com este acordo ortopédico caiu o IFAM, mas para mim o IFAM continua. Não é? Quer dizer, passou de casamento para união de facto, agora essas palavras. Enfim. E é isso, não é? Aliás, se bem repararem, na história da humanidade, o dever pré-existe em relação ao direito. Nós começámos por ter deveres. Certo?
Portanto, o direito é fundamental, os direitos. Mas atenção, os deveres também são fundamentais. Deixa-me só contar uma história aqui, uma anedota, está bem? Posso contar uma anedota? Claro. A propósito de direito, lembrei-me de um senhor que estava, é só para, não sei se estou uma solta, mas já estou mesmo a acabar. Um senhor que estava em Lisboa, já um velhote, e tinha dores brutais. Isto é a propósito nunca se especializem demasiado nas vossas atividades, nas vossas profissões, nas vossas escolhas. Nada de muito especializado, hein? Porque isso perde-vos dimensão humana e até é mau às vezes em termos de empregabilidade, certo? Hoje as sociedades são para ser todas tudo muito especializado. Eu sou botânico, mas só em catos. Eu sou médico, mas só nisto. Eu sou advogado, mas só em direito penal. Eu sou economista, mas só em política monetária. Não, pá, temos que ser mais... E então esta história é de um senhor velhinho que tinha o rim esquerdo, estava cheio de dores, fez uma série de exames em Lisboa, análise, ecografia, essas não conseguiam descobrir-lhe o mal da doença. Então foi ao professor Linhares Furtado a Coimbra, com os exames todos, radiografias, com o guarda-chuva, tudo, e foi lá, mas coitado, enganou-se. Em vez de entrar do lado direito, que estava o professor Linhares Furtado, foi para o lado esquerdo onde estava o advogado. Chegou lá, sente-se, faz favor. Então, mas o que é que traz aqui o senhor? Oh, senhor doutor, eu venho de Lisboa, eu estou muito doente, eu não consigo... Então, olha, tem estes exames todos para ver, veja se me cura o meu problema. Mas qual é o problema? Ou é um crime, ou uma coisa? Não, é o meu rim esquerdo, estou muito doente. E o advogado responde assim, oh, meu amigo, tenho muita pena, mas a minha especialidade é o direito. Esta é uma anedota, mas ao mesmo tempo é uma ilustração de que a especialização excessiva não beneficia o progresso de uma sociedade e não nos beneficia a nós como pessoas. Certo? Se permitem esta expressão. E eu vou continuar a dizer que o mais aparentemente insignificante sacrifício pode ser o mais virtuoso. Que o erro é a constatação da nossa debilidade, mas ao mesmo tempo é a bússola da nossa capacidade. Que a mais minúscula das verdades supera as mais poderosas mentiras. No fim, que a mais insignificante das perfeições é preferível à mais sonante das imperfeições. Temos aí exemplos agora por todo o mundo. Não é? Que o importante raramente é urgente e o urgente raramente não tem importância nenhuma. Porque o que distingue o homem do animal não é o urgente, é o importante. Porque para o animal, para o cão que está ali ao lado, ele tem a urgência de comer hoje qualquer coisa como eu terei, não é? Certo? Ou como qualquer um de vós. E tem a urgência de dormir hoje e de satisfazer as suas necessidades, tudo isso. Isso o cão também sabe. A mosca também sabe, a árvore também sabe. O que eles não têm é a noção do importante. E se repararem bem, a maior parte das coisas importantes na nossa vida não tem urgência nenhuma. E a maior parte das coisas urgentes não tem importância nenhuma. Nós chegamos ao fim do dia, cansados, estressados, e perguntamos, mas porquê é que eu andei assim hoje? E chegamos à conclusão que por coisas fúteis. É uma coisa que eu vos peço, distingam sempre o útil do inútil e do fútil. Está bem? A maior parte das coisas que fazemos no dia-a-dia são as pressas, os contrarrelógios, o tipo que para no sinal, o tipo que passa o sinal já vermelho porque está cheio de pressa e só não apanha a pancada e se apanhar às vezes até é bem feito, mas anda tudo em nome de quê? Em nome de quê? Em nome da dissolvência da nossa própria pessoa? Não. Calma, quietude para as coisas importantes. Parar para pensar, parar para contemplar. É também um elemento fundamental. E agora sim, vou terminar com duas notas. A primeira, a segunda é para ler um poema de Virgílio Ferreira. Já perceberam que eu sou apaixonado por Virgílio Ferreira e por Miguel Torga. Aliás, Miguel Torga tinha uma frase muito bonita quando ele disse que a olhar para a mentira dos salões esquecemos a verdade das celas. Andamos todos entretidos com as mentiras dos salões e muitas vezes preocupamos pouco com a verdade das celas, ou seja, a verdade dentro de nós. Mas a história que vos vou contar é a história de um rei francês, o rei Luís IX, do século XIII. Mais tarde, aliás, canonizado, quando nós falamos de São Luís, é o rei IX de França. E esta história tem a ver com outro conselho, se me permita, que eu vos dou.
e que hoje é um dos problemas mais graves das sociedades contemporâneas. É que nós somos incapazes de olhar para o todo e só vemos as partes. Somos incapazes de ver a floresta e só vemos a árvore. O que é que o senhor faz? Eu faço isto, eu faço aquilo. Até em casa, que parece, em casa, permita-me utilizar a expressão da Almada Negreiro, 1 mais 1 mais 1 é igual a 1. Ou seja, em casa as partes deviam convergir para o um único. Mas não, anda tudo separado. Os filhos fazem férias desta maneira, está a ver uma televisão ali, outra está ali, ninguém fala uns com os outros, como dizia João Paulo II, há filhos que são órfãos de pais vivos, não é? Porque não há... Quer dizer, não se dão, as pessoas têm que se dar, não é? Tem que... E então, esta história é muito bonita, porque é a história da compreensão através de um velho da ideia do todo. Hoje há uma expressão que nós já não usamos, que é a palavra ancião. Ancião é a mistura de velhice, velho com sábio. Ancianidade é a mistura de velhice com sabedoria, não é? Aquilo que eu há pouco vos disse. E então, aliás, deixa-me citar Sócrates, o filósofo grego, entenda-se. Não, quer dizer, uma pessoa agora quando diz Sócrates, as pessoas pensam logo na pessoa que foi primeiro-ministro de Portugal. Não, mas não é isso. Não, tenho que dizer isto porque é que eu já vi várias vezes e há pessoas que julgam que foi o José Sócrates. Mas não. Sócrates, vejam bem, há 2500 anos, sabe o que é que disse Sócrates a propósito de ser velho? Dizia, ser velho é ter todas as respostas do mundo, mas já ninguém lhe fazer as perguntas. Ou seja, a ideia do velho descartável é um fardo. Chato, é inútil. Agora, isto das pensões, quer dizer, o governo podia ter uma solução. Punha um pelotão de fuzilamento, 2 milhões, acabavam os velhos, pronto, acabou-se. Qual era o problema? Estão todos preocupados dos velhos, mas eu acho piada, quer dizer, esta guerra geracional que se está agora a querer, de algum modo, fazer, que os jovens não vão ter a pensão que eu posso ter. Mas deixa-me dizer uma coisa, nós íamos com a vossa não, vocês são mais velhos, não é? Mas nós para a escola primária, só nós 2 ou 3 é que levávamos sapatos, íamos descalços, de inverno. E não havia comida e outras coisas, quer dizer, isto tem que se ver num contexto muito mais global, quer dizer, esta coisa de ver, lá está, por partes, e não pelo todo, mostra isto. Bem, mas eu vou retomar a história do rei Luís IX, que foi visitar uma catedral na zona um pouco distante de Paris, que é a Catedral de Chartres, que tinha sido devastada por um incêndio. E, portanto, estava em reconstrução. O rei chegou lá, sem televisão na altura, claro, como é óbvio, e chegou lá e começou a perguntar a cada um dos artesãos, cada um dos operários, o que é que estavam a fazer. É natural, é o que se faz. Então perguntou, o que é que está a fazer? E ele disse, Majestade, eu estou a terminar o altar-mor, era um carpinteiro. Depois chegou outro e disse, então o que é que está a fazer? Majestade, eu estou a esculpir esta imagem. Era um escultor, estava a esculpir a imagem. Chegou outro, então o que é que está a fazer? Majestade, eu estou a procurar restaurar estes frescos, estas pinturas que ficaram bastante danificadas pelo fumo e pelas chamas e tudo. Enfim, perguntou toda a gente, cada pessoa respondeu assim. Finalmente estava já a sair da catedral em reconstrução e deparou com um velho, curvado pela idade, curvado pela doença. Um velho, mesmo velho, ancião, que estava a fazer o trabalho mais humilde de todos. Estava a varrer o chão das aparas e do lixo do trabalho dos outros. E o rei olhou para ele e disse, e você, meu velho, o que é que está a fazer? E o velho levantou a cabeça para o rei e disse, Majestade, eu estou a construir uma catedral. Notável, é? Notável. Era o único que tinha a dimensão do todo. Participar é fazer parte do todo. Não é transformar o todo na parte. Participar. E é isto que significa desenvolvimento. Desenvolvimento, a palavra etimologicamente, desenvolvimento é o contrário de envolvimento. É desenvolvermos. É quando estamos apertados, agrilhoados, estamos envolvidos, não é? Então, a ideia de desenvolvimento é retirar as cordas que nos aprisionam
Isso tem a ver com a ideia também do todo. Esta é, de facto, uma expressão muito bonita desta história, que dizem que é verdadeira, mas mesmo que seja lenda, é absolutamente notável. Não é? Finalmente, e agora sim vou ler um poema de Virgílio Ferreira, que gosto muito, dos poemas mais belos dele, e aliás muito pouco, está num pequeno livro, que entretanto esgotou e tudo, e é Se Eu Soubesse a Palavra. E que é a força da palavra e, ao mesmo tempo, a ideia da vida como constante busca, se quisermos, como constante procura da curiosidade, no seu sentido mais profundo, não apenas do saber de livros, mas do saber do outro. Então, o Virgílio Ferreira, e agora termino mesmo, estou mesmo no fim, eu vou ler o poema. Se eu soubesse a palavra, a que subjaz aos milhões das que já disse, e que às vezes se me anuncia num súbito silêncio interior, a que se inscreve entre as estrelas contempladas pela noite, a que estremece no fundo de uma angústia sem razão, a que sinto na presença oblíqua de alguém que não está, a que assoma ao olhar de uma criança que pela primeira vez interrogou, a que inaudível se entreouve numa praia deserta no começo do outono, a que está antes de uma grande lua nascer, a que está atrás de uma porta entreaberta onde não há ninguém, a que está no olhar de um cão que nos fita a compreender, a que está numa erva de um caminho onde ninguém passa, a que está num astro morto onde ninguém foi, a que está numa pedra quando a olho a sós, a que está numa cisterna quando me debruço à sua borda, a que está numa manhã quando ainda nem as árvores acordaram, a que está entre as palavras e não foi nunca uma palavra, a que está no último olhar de um moribundo e a vida e o que nela foi fica a uma distância infinita, a que está no olhar de um cego quando nos fita e resvala por nós. Ah, se eu soubesse a palavra, a única, a última, e pudesse depois ficar em silêncio para sempre. Muito obrigado. Quero só agradecer ao professor. É um gosto. Em nome de nós, foi um privilégio, foi um prazer esta lição. Muito obrigado. Um bocadinho... Foi ótima, foi ótima. Coloquial. Muito obrigado. Ora, foi um gosto. Olá, eu sou o Ricardo, estou aqui em Albergaria para fazer algumas perguntas ao professor Dr. Bagão Félix. Sr. Bagão Félix, por que é que se licenciou em Economia? Olha, é uma pergunta interessante, porque na altura nós tínhamos que escolher mais ou menos o curso entre o 5º e o 6º ano, que corresponde agora entre o 9º e o 10º, não é? E tínhamos que encontrar já um caminho, e eu estive muito hesitante entre ser engenheiro agrónomo e ser economista. Até risquei a colunazinha para a agronomia e acabei por ir para a economia, porque eram as duas áreas que me seduziram, e ainda bem, porque hoje sou economista, tenho sido ao longo da minha vida, mas não deixei de cuidar das questões da botânica, e há 40 anos que estudo botânica e escrevo sobre isso, e portanto consigo profissionalmente ser economista e como amador e amante ser botânico. E o que é que retira da sua experiência como governante? Quer ser governante? Quer. Não aconselho. Não. Não, olha... governante tem aspectos interessantíssimos e outros que não são interessantes. Os interessantíssimos é que nós podemos agir em função daquilo que acreditamos, que pode ser melhor para o nosso país e para a nossa sociedade. São desafios muito fortes e, portanto, muito estimulantes. Isso é o ponto principal. É claro que se tem menos tempo para nós, a vida privada fica quase eliminada, é quase uma prisão, não é? E depois há um ponto que é sempre uma angústia, que é, nós antes de irmos para o governo temos ideias de fazer determinado tipo de coisas e depois chegamos lá e às vezes não conseguimos
ou não podemos, porque não há dinheiro, porque não há isto, não há aquilo, e portanto, sai sempre com uma certa sensação de frustração. Mas isso faz parte da vida. O que é importante é estar no governo como se não estivéssemos, ou seja, sempre disposto a sair e não fazer daquilo um exercício excessivo de autoridade formal política, porque um ministro ou um secretário de Estado é igual a qualquer outra pessoa. E que papel representa a religião na sua vida? A religião para mim é importante. Eu sou católico, acredito em Deus, costumo dizer que Deus é a minha intimidade absoluta, é a única entidade com quem eu falo sem tabus nenhuns. Nem comigo próprio tenho tabus, com Deus não tenho. Como dizia a Madre Teresa de Calcutá, rezar não é falar com Deus, é tentar que Deus fale connosco. Mas evidentemente, como eu há pouco dizia, a religião, para ser vivida, tem que ser vivida num constante questionamento. Isto é, perante a dúvida. Nós não podemos afirmar que há vida para além da morte, não podemos afirmar definitivamente que a transcendência de Deus existe. Eu acredito, mas o ato de fé e de acreditar de algum modo, eu consegui-o através de muitas dúvidas e muita luta. E é assim que eu quero continuar, porque se nós tivéssemos certezas, não havia religião, não é? Havia ciência, por exemplo. Ou seja, acreditar no meio da luz é fácil. O difícil é acreditar no meio das trevas. E é isso que eu procuro. Por último, queria lhe pedir que mandasse um abraço para o canal. O canal é o... É o canal da Albergaria Velha. Aqui do vosso canal. Um grande abraço aqui para o vosso canal e para o vosso trabalho. Vocês são jovens, têm um grande caminho à frente e é bom hoje têm não só o som, como a imagem, como a palavra, têm tudo à vossa disposição para serem mais completos do que eu fui quando tinha a vossa idade. E portanto estimulo-vos a continuarem com persistência e com aquilo que eu há pouco disse, né? Quando errarem, tomem o erro como aprendizagem, não o erro como um sentimento de culpa. Está bem? Muito obrigado. Nada. Muito bem.